tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar sequência no nosso livro de Física. Mais precisamente, nós vamos iniciar o nosso novo livro, beleza? Iniciando o livro 3. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito das leis de Kepler, que é uma continuação a respeito dos modelos cosmológicos, modelo heliocêntrico, modelo geocêntrico, que nós já estamos trabalhando há um tempo, certo? Bom, galera, é super importante que vocês estejam acompanhando estas aulas, todas elas em sequência, tá bom? Desde a primeira aula postada até a mais recente, que no caso será essa que vocês vão assistir. Importante que vocês façam as anotações, tá bom? Importante que, em caso de dúvidas, vocês também venham a perguntar, tá bom? Antes de fato, iniciar a aula, eu vou pedir para vocês, já que vocês estão aqui, né, assistindo essa aula, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, né, dá uma força para o canal crescer cada vez mais, tá bom? Então, aproveitando que você está aqui assistindo essa aula, peço que vocês se inscrevam no meu canal, tá bom? Bom, agora sim nós vamos começar a falar um pouquinho mais a respeito das leis de Kepler. Só que antes de fato de iniciar a aula, eu tenho algumas questões para abordar com vocês. São alguns questionamentos a respeito do universo como um todo, que Kepler, com as suas leis, vai tentar explicar para nós. Só que eu deixo essas perguntas no ar por enquanto, que é para ver se vocês conseguem refletir um pouco enquanto eu vou falando, enquanto eu vou comentando com vocês. Quero que vocês tentem fazer essa reflexão, tá bom? Bom, pessoal, essa imagem aqui, que eu coloquei como título sobre as leis de Kepler, nós vemos um espaço muito grande que nós denominamos universo, e nesse espaço nós temos os planetas inseridos, tá bom? Só que observe essa imagem, nós temos os planetas totalmente aleatórios. Nós sabemos que não é assim, não é? Mas justamente que nós sabemos que não é assim, os planetas eles não estão localizados em qualquer ponto. Eles têm algumas posições corretas, definidas e que nós já sabemos, não é? Tem até uma ordem que a gente já consegue destacar. Nós sabemos até agora que nós estudamos dois modelos cosmológicos, dois modelos que tentam, né, identificar onde está o centro do universo. Quais eram os dois tipos de modelos que nós temos, né, que nós estudamos? Um é o modelo geocêntrico e o outro é o modelo heliocêntrico, certo? Então, tinha quem defendia um conceito e tem quem defende, ou tinha quem defendia o outro conceito, certo? A ideia é o seguinte: qual dos dois modelos está correto? Hoje nós sabemos que o modelo heliocêntrico ele consegue explicar muito mais fenômenos do que o modelo geocêntrico conseguia explicar. Então nós tendemos ao lado do modelo heliocêntrico, certo? Só que tem algumas perguntas que ainda ficam vagas, certo? Tem alguns questionamentos que às vezes nós podemos nos perguntar e tentar chegar numa resposta, certo? Então, por exemplo, como são as órbitas dos planetas? Aqui nessa imagem nós estamos vendo os planetas totalmente aleatórios, mas nós sabemos que os planetas, segundo o modelo heliocêntrico, eles giram em torno do Sol, certo? Agora, esse giro que eles dão, eles formam um círculo, eles formam uma esfera, eles formam o que nós chamamos de uma elipse. Quando o planeta gira ao redor do Sol, ele faz um quadrado, ele faz um losango, ele descreve alguma figura, ele não descreve? Agora, como são essas órbitas? Esse giro que o planeta dá em torno do Sol, nós chamamos de órbita, tá bom? É o espaço que ele gira no seu período de translação. Agora, como será que é essa órbita? Será que são círculos perfeitos, como defendia, por exemplo, Aristóteles? Aristóteles ali acreditava, né? Os gregos acreditavam que o círculo era a figura geométrica perfeita. Lembra que a gente comentou? Então Aristóteles, que era grego, não é? Ele acreditava no formato do círculo perfeito. Mas será que é assim? Será que todos os planetas giram ao redor do Sol ao mesmo tempo, ao mesmo período? Por exemplo, se nós pegarmos aqui, ó, todos esses planetas aqui, eles giram ao mesmo tempo, né, ao redor do planeta, no mesmo período? Não sei, será que é assim? É isso que nós vamos aprender nessa aula, tá bom? Será que o tempo de translação deles são iguais? Por exemplo, todo mundo sabe o da Terra, não é? O da Terra
né, arredondando o valor para facilitar a conta, 365 dias a gente comemora, não é? Então a gente sabe que o período de translação da Terra é de 365 dias. Mas será que os dos outros planetas também é de 365 dias? Tá bom? Ou, se não for, quanto tempo demora o período de translação de um outro planeta? É maior? É menor que o da Terra? Tá bom? E outra coisa, essa pergunta é fundamental. Será que o Sol realmente está ou é o centro do universo, como defende o modelo heliocêntrico, que até agora é o modelo mais completo que nós conseguimos estudar, né, que nós desenvolvemos até agora? Então, essas e outras perguntas são questionamentos que Kepler, ao desenvolver as suas leis, conseguiu trazer respostas para nós, tá bom? Conseguiu efetuar respostas para alguns questionamentos. Então, eu queria, antes de fato, né, de começar a desenvolver esse trabalho em relação às leis de Kepler, deixar essas perguntas no ar, que são questionamentos que ele mesmo provavelmente se fazia, não é? Para ele desenvolver o que nós chamamos de leis de Kepler, tá bom?
Então, olha só, aqui nós temos, né, uma animação dos dois modelos que nós temos, o modelo heliocêntrico e o modelo geocêntrico. Então, ó, observa, no modelo heliocêntrico nós temos o Sol no centro do universo, certo? E aí, por exemplo, aqui tem a Terra, tem Marte também, que giram ao redor do Sol. Mas sabemos que no modelo heliocêntrico todos os outros astros giram ao redor do Sol, certo? Já no modelo geocêntrico nós temos a Terra como centro do universo e os outros astros girando ao redor da Terra. Então, são os dois tipos de modelo que nós temos, certo? Bom, pessoal, até então entra Kepler na história, tá bom? Kepler, defensor do modelo heliocêntrico, só que com alguns questionamentos. Quais eram os questionamentos? Aquelas que eu falei para vocês. Kepler se perguntava, né, como seriam as órbitas dos planetas? Como que os planetas giravam ao redor do Sol? Será que eram círculos perfeitos? Será que era em forma de quadrado? Será que era em forma de triângulo? Né? Eram toda questão de observação. Tinha que pesquisar, estudar para a gente identificar. Então, ele acreditava que o modelo heliocêntrico estava correto, mas ele sabia que precisava fazer alguns ajustes. Não era um modelo totalmente perfeito. Era um modelo muito bom, perto do modelo geocêntrico, que já não servia mais. Mas precisava, né, fazer alguns ajustes nesse modelo heliocêntrico, tá bom? E aí ele perguntava, será que são ciclos perfeitos? Será que todos os planetas giram ao redor do Sol ao mesmo tempo? Será que o período de translação deles são iguais? Será que o Sol realmente está exatamente no centro do universo? Então, esses questionamentos fizeram com que Kepler estudasse e desenvolvesse alguns trabalhos. Mas antes da gente ver os trabalhos que Kepler desenvolveu, vamos ver um pouquinho sobre o histórico de Kepler, porque a apostila também está focando nisso daí, tá bom? Então, ó, só para vocês terem uma certa noção, Kepler, ele nasceu na Alemanha em 27 de dezembro de 1571. Então, vocês veem que ele nasceu numa época aí bem atrás aí. E ele faleceu também na Alemanha, então, ele nasceu e morreu na Alemanha, tá bom? E ele faleceu em 15 de novembro de 1630. Então, se nós fizermos umas continhas aqui, 1630 menos 1571, nós vamos chegar que Kepler tinha exatamente 59 anos quando ele morreu, certo? Então, você vê que ele não era tão velho assim, e nesse espaço de tempo, 59 anos, leva em consideração o tempo da infância dele, vamos colocar que ele começou a desenvolver trabalhos, vai, de 18 anos para cima, 16, 17, 18 anos para cima. Então você vê que ele nem teve 60 anos de pesquisa, né? Em um período de 40 anos, mais ou menos, de pesquisa, ele conseguiu desenvolver muitas coisas. Você pode levar em consideração, falar assim, 40 anos é muito tempo. Se tratando de ciências, não é, tá bom? Porque tem coisas que aconteceu lá antes de Cristo que até hoje a gente tenta descrever. Então você tem que imaginar que 40 anos para a ciência, né, pesquisas, estudos científicos, não é absolutamente nada. É um tempo bem legal que ele conseguiu desenvolver os seus trabalhos, tá bom? E aí, com os seus trabalhos, as principais contribuições que ele deu foi as seguintes, tá bom? Ele conseguiu abandonar a teoria do epiciclo de Ptolomeu e o círculo perfeito de Aristóteles. Então, através das suas observações, ele viu que os planetas giravam ao redor do Sol, mas não em um epiciclo, como Ptolomeu defendia. E também não era um círculo perfeito como Aristóteles pensava. Então, ele tentou descrever um outro jeito do planeta girar em torno do Sol, mas não era um círculo perfeito e nem um epiciclo como Ptolomeu defendia, tá bom? E também ele conseguiu realizar significativas contribuições, né, e consolidar o modelo heliocêntrico. Com as suas pesquisas, ele consolidou ainda mais o modelo heliocêntrico, mas lembra que eu falei para vocês? O modelo heliocêntrico precisava de alguns ajustes. Então, as pesquisas que ele fez continuou confirmando a ideia do modelo heliocêntrico, só que ele foi melhorando, ele foi contribuindo. Então é mais ou menos como você fizesse assim, você pega uma casa, certo? Já é uma casa muito bonita, só que aí você vai lá e faz uma reforma nessa casa, você deixa ela ainda mais bonita, você deixa ela ainda melhor, certo? Então ele pegou o modelo heliocêntrico, que já era muito bom, e ele melhorou ainda mais com as contribuições que ele fez. Tá bom? E ele também descobriu a forma como os planetas giram ao redor do Sol.
Como eu falei para vocês, ele não acreditava no epiciclo de Ptolomeu e ele também descobriu que os planetas não formavam um círculo perfeito, como os gregos acreditavam, no caso de Aristóteles, tá bom? Ele descobriu que os planetas giram ao redor do Sol em uma forma de elipse. Pessoal, se você não sabe o que é uma elipse, eu preciso que vocês se recordem agora do livro 1, lá da parte de laboratório. Quando eu levei vocês lá para o laboratório, que nós fizemos aquelas elipses com um cordão. Lembra que eu pedi para vocês levarem folha de sulfite, barbante, e a gente tentou fazer aquelas elipses com um lápis e com um barbante, né? O que acontece? Uma elipse, pessoal, imagina um círculo, só que um círculo com os seus polos, né, com as suas pontas mais achatadas, tá bom? Então é mais ou menos o formato de um ovo, certo? Quando você pega um ovo, você vê que ele não forma um círculo perfeito, você vê que ele é mais achatado em cima e mais agudo nas pontas, certo? Então aquilo é mais ou menos o formato de uma elipse, tá bom? E aqui, pessoal, é a fonte de onde nós pegamos a bibliografia, não é, de Kepler. Nós precisamos informar quando nós pegamos uma imagem da internet, tá bom? E aqui nós temos uma imagem de Johannes Kepler. Esse é o nome desse super estudioso da época. Bom, conforme todas aquelas contribuições que eu acabei de falar para vocês que Kepler fez, ele descreveu um modelo, tá bom? Ele continuava a acreditar que o Sol fosse o centro do universo. E aí nós teríamos os outros planetas, né, que dariam a volta em torno desse astro gigantesco master do universo que é o Sol, tá bom? Só que como eu acabei de falar para vocês, eram em formatos elípticos, não é? E não em formas de círculos perfeitos como acreditava Aristóteles. Bom, pessoal, é só você ver. Ó, observa aqui, ó, tá vendo? Olha assim, ó, esse aqui é um planeta que está dando uma volta ao redor do Sol. Olha esse outro aqui, ó, tá vendo? Ele também está dando uma volta ao redor do Sol. Vocês concordam comigo que isso aqui não é um círculo perfeito? Olha essa ponta aqui, olha o achatamento, olha a curva que ela está fazendo. Isso daqui não é um círculo perfeito. Basta você comparar com o planeta. Ó. Olha o planeta. O planeta está mais para um círculo perfeito do que esse giro que ele mesmo está dando ao redor do Sol, tá vendo? É um giro que abre bastante nas pontas e ele achata nos seus polos, tá bom? Então esse é um modelo de Kepler. E é claro que nós vamos estudar as leis dele, tá bom? Basicamente, através dos seus estudos e pesquisa, pessoal, Kepler conseguiu desenvolver 3 leis, tá bom? Primeira, segunda e terceira lei de Kepler. A primeira lei é super tranquilo. O que dizia a primeira lei de Kepler? Que ele informou através das suas contribuições e pesquisas, tá bom? A primeira lei de Kepler é também chamada de lei das órbitas, tá bom? E essa lei das órbitas, ela contrariava a ideia dos gregos, tá bom? Lembrando, o que os gregos pensavam, pessoal? Os gregos acreditavam que o círculo seria a imagem perfeita, não é? Seria a forma geométrica perfeita. Então, os gregos acreditavam que todos os planetas giravam ao redor do Sol, descrevendo círculos perfeitos. É a ideia de Aristóteles, tá bom? E só que aí, o que acontece? Na lei das órbitas, que é a primeira lei de Kepler, ele descobriu, analisando muitos dados sobre os planetas, que eles descrevem órbitas elípticas, foi o que eu acabei de falar para vocês, e não circulares em torno do Sol, certo? E aí o que acontece? Vamos imaginar, tá vendo aqui o Sol, bonitinho, aí vamos imaginar esse planeta aqui, ó, tá vendo? Esse planeta ele vai dar uma volta ao redor do Sol, tá vendo? Só que olha só o formato dessa volta aqui, ó, tá vendo? Esse negócio aqui não tá mais parecendo com um ovo? E um ovo ele não é um círculo perfeito, não é? Tá vendo? Ó, isso daqui, esse formato aqui é o que nós chamamos de elipse, tá bom? Então, na visão de Kepler, todos os planetas dão uma volta em torno do Sol sob a forma de uma elipse, tá bom? Então, se perguntarem para vocês o que dizia a primeira lei de Kepler, você pode falar que ficou conhecida como lei das órbitas, tá bom? Por quê? Descrevia o formato que o planeta dava em sua órbita. Qual é o formato de um giro em uma órbita de um planeta? É o formato de uma elipse e não de um círculo perfeito como acreditavam os gregos. E outra coisa importante, pessoal, é a seguinte situação. Tá vendo aqui o Sol? Olha a outra contribuição. O planeta não está girando aqui ao redor do Sol? Está girando ao redor do Sol. E o Sol, ele está exatamente no centro? Se nós fôssemos dividir essa figura aqui no meio, ó, vamos imaginar que o centro fosse mais ou menos aqui, certo? Se nós fôssemos dividir ao meio, mais ou
menos aqui assim, certo? Então o centro seria mais ou menos aqui, ó, onde está o cursor do mouse, não é? O Sol ele está exatamente aqui no centro? Não tá. Então olha só o que ele percebeu. Ele percebeu que o Sol não ficava exatamente no centro do universo. O Sol ele ficava um pouquinho mais aqui, ó, para o lado esquerdo, tá vendo? Então é o seguinte, quando você faz o movimento, quando você descreve o movimento de um planeta, tem um ponto que fica mais próximo do Sol, que seria esse ponto aqui, certo? E tem o ponto, ó, que é onde o planeta está representado aqui, que fica mais distante do Sol. Então, outra coisa que ele observou, o Sol, pessoal, ele não fica exatamente no centro do universo. Ele está próximo do centro do universo, mas ele não é o centro. Traduzindo, até hoje, nós não sabemos exatamente onde é o centro do universo. O que nós sabemos é que fica próximo ao Sol, mas o Sol ele não é exatamente o centro do universo. Mas continua sendo um modelo heliocêntrico, porque a ideia do modelo heliocêntrico é os planetas girar ao redor do Sol. Então não é porque eu estou falando que o Sol não fica mais exatamente no modelo no centro que eu não estou mais falando do modelo heliocêntrico. Continua sendo o modelo heliocêntrico, só que com informações novas, com melhorias que Kepler fez, tá bom? O Sol ele fica um pouco mais para o lado, não fica exatamente no centro do universo. Até hoje não sabemos onde é o centro. Ele está próximo ao Sol, mas não é o Sol o centro do universo. Mas os planetas continuam girando ao redor do Sol, só que num movimento elíptico, tá bom? E não num círculo perfeito como acreditavam os gregos. Bom, lembra que eu falei para vocês, né? Acabei de falar que tem um ponto que o Sol fica, né? Tem um ponto que o planeta fica que é próximo ao Sol e tem um outro ponto que o planeta fica que é mais distante do Sol, que nós acabamos de ver, quando ele descreve o seu movimento elíptico, certo? Esses pontos possuem nomes, pessoal. É o que nós chamamos de periélio e é o que nós chamamos de afélio, tá bom? Então vamos imaginar, ó, lembra que na outra imagem o planeta ele estava exatamente aqui, certo? E aí ele ia descrever o movimento, tá vendo? Acompanha o cursor do mouse. Quando ele chega aqui, esse é o ponto mais próximo do Sol, certo? E aí ele continua andando, né? O planeta nunca para, o planeta continua movimentando. Quando ele chega aqui, ó, ele está no ponto mais distante do Sol. Esses pontos mais próximos e mais distantes recebem nome, tá bom? Quando ele está aqui, ó, no ponto mais próximo, ele está no que nós chamamos de periélio, tá bom? O que seria o periélio? Periélio é o ponto mais próximo do Sol que um planeta pode ocupar, tá bom? Então, assim, ó, todos os planetas, quando eles estão girando e formando uma elipse, eles vão ficar uma hora próximo ao Sol e outra hora mais afastado do Sol, tá bom? Quando eles estiverem próximo ao Sol, eles estão em periélio. E quando eles estão mais afastados do Sol possível, eles estão em afélio, tá bom? E outra coisa, pessoal, que é importante, quando um planeta está girando ao redor do Sol, ele não gira a todo momento na mesma velocidade, não. Por quê? É que nem um carro, você vai fazer uma viagem daqui até a praia. Tem lugar que você vai um pouquinho mais devagar, porque tem muita curva, tem muito semáforo, pode ter pessoas transitando, pode estar um trânsito, você tem que ir devagar. Agora, tem lugares, né, que você pega que a estrada está livre e permite você acelerar o carro. Então, você já vai mais rápido um pouquinho, não é? A mesma coisa é o planeta. O planeta, quando ele está fazendo uma viagem ao redor do Sol, tem lugares em que ele vai mais rápido e tem lugares que ele vai mais devagar, certo? Quando ele está em periélio, que é o ponto mais próximo ao Sol, é onde ele tem a maior velocidade. Então, por exemplo, se algum exercício pergunta assim, onde um planeta tem a maior velocidade, certo? Ou então ele pode perguntar assim, ó, onde a velocidade da órbita de um planeta é máxima? A velocidade da órbita de um planeta é máxima em periélio, que é onde ele vai mais rápido. É o período que não tem trânsito nenhum, vamos imaginar assim. Agora, se perguntar assim, né, onde a velocidade orbital de um planeta é menor possível? A menor possível é em afélio, que é quando ele está mais afastado do Sol, tá vendo? Então, por isso que está aqui, ó, em periélio, que é quando ele está perto do Sol, é onde eu tenho a maior velocidade de um planeta, tá bom? Já em afélio, que é quando ele está mais afastado do Sol, é onde eu tenho a menor velocidade. Bom, então, periélio é o ponto mais próximo do Sol que um planeta pode ocupar.
e afério é o ponto mais distante do Sol que o planeta pode ocupar. E não podemos esquecer que em periélio é onde ele está com a velocidade máxima, é onde ele vai muito rápido, é onde ele acelera mesmo a sua passagem. Já em afério é onde ele caminha bem devagarzinho, tá bom? É onde ele desacelera o seu movimento. Bom, depois de estudar um pouquinho mais a respeito da primeira lei, vamos agora estudar a segunda lei de Kepler. O que diz a lei de Kepler, a segunda lei? A segunda lei de Kepler também é conhecida como lei das áreas, pessoal. Bom, o que significa essa lei das áreas, tá bom? Observa, lembra que quando ele está próximo ao Sol, ele está em periélio, não é? Então, ó, vamos imaginar o seguinte, quando ele está perto de periélio, ele tem máxima velocidade, não é? Então, ele vai atravessar esse ponto aqui, ó, numa certa velocidade, tá vendo? Só que aí, ó, vamos imaginar o seguinte, digamos que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. E aí, ó, o planeta ele vai passar do ponto A até o ponto B. Só que como ele está em periélio, ele está em máxima velocidade, não é? Então, ó, ele descreve toda essa área aqui muito rápido, tá vendo? E aí vamos imaginar que ele continua o seu movimento, E aí o que acontece? Aí vamos colocar dois pontos aqui agora, entre C e D. Só que tá vendo que esses pontos que eu coloquei aqui, ó, entre C e D, ele está agora mais afastado possível do Sol. Lembra que aqui é o tal do afério? Quando ele chega no afério, pessoal, ele está com uma velocidade bem reduzida, não é? Não é onde ele tem a menor velocidade? Olha só, em periélio ele tem a velocidade maior velocidade. Em afério é onde tem a menor velocidade? Então, para atravessar de C até D, é como se fosse uma tartaruga caminhando, pessoal. Ele vai bem devagar, bem lentamente mesmo. Só que aí o que acontece? Você observa que aqui ele descreveu uma área, foi essa área que ele percorreu, de C até D. E aqui ele também percorreu uma área, que foi de A até B. Só que qual é a diferença? Em uma ele foi bem rápido e na outra ele foi bem devagar, tá vendo? Nessa daqui que ele foi bem rápido, se você pegar a largura, ó, parece que é uma largura maior do que essa daqui, não é? Só que, olha só que incrível. Mesmo uma ele percorrendo mais rápido e a outra ele percorrendo mais devagar, incrivelmente ele percorre, né, em tempos diferentes, só que em termos de tamanho, essas áreas são iguais. Por quê, pessoal? Enquanto essa daqui ele passa rápido, então ele consegue manter, né, uma largura maior do que essa daqui. Em compensação, essa daqui em comprimento ela é maior, não é? Ó, tá vendo? Em comprimento, essa área aqui, que é a A2, é maior do que essa 1. E essa daqui é maior em largura do que essa. Então, uma compensa a outra. Então, mesmo ele atravessando em tempos diferentes e em velocidades diferentes, nós podemos falar que a área 1 que ele percorreu é igual à área 2, em termos numéricos. É como se fosse assim, aqui tem 20 metros quadrados. É claro que não é isso, porque quando a gente está falando do espaço é muito maior, mas é só para vocês entenderem. Mesmo ele passando 20 metros quadrados muito rápido, é por isso que dá essa diferença, aqui ele passa devagar, mas como ó, aumenta em comprimento, nós também teremos os mesmos 20 metros quadrados. É incrível isso. Ele passa rápido aqui, ele aumenta a largura. Aqui ele passa devagar, mas ele aumenta no comprimento. Então, no final das contas, né, eles acabam tendo o mesmo valor numérico. Então, nós podemos falar que, mesmo em afério e mesmo em perélio, mesmo ele passando com velocidades diferentes, ele descreve a mesma área. Sabe por quê? Porque o tempo acaba sendo igual, pessoal. Tá vendo? Só para vocês entenderem legal agora. Do A até B não é bem largo? Mas só que como ele passa muito rápido, é o equivalente ao que daqui. De C até D não é tão largo igual é de A até B. Só que aqui, ó, como ele passa muito devagar, dá mais ou menos o mesmo tempo que aqui. Aqui é distante, mas ele passa rápido. Aqui é devagar, mas ele passa devagar. Aqui é menor, mas ele passa devagar. Então acaba dando o mesmo período. Se dá o mesmo período, a área que ele acaba descrevendo é igual, tá bom? Então, essa lei ficou conhecida como lei das áreas, porque as áreas que os planetas descrevem, quando eles estão em afério e quando eles estão em periélio, são iguais, tá bom? É simples. O máximo que eles vão cobrar de vocês nesses exercícios em relação às leis das áreas é falando se as áreas que os planetas descrevem são diferentes. Não.
A área que ele descreve em periélio é exatamente igual à área que ele descreve em afélio. E como isso é possível? Porque em uma ele passa muito rápido e a outra ele passa devagar. Porém, quando ele passa muito rápido em uma, ele compensa o tamanho que ele percorre, na outra que ele vai muito devagar. Tá bom? Então, essa lei, né, segunda lei de Kepler, também conhecida como lei das áreas. Tá bom, pessoal? E lembrando sempre aquilo que a gente conversou lá na primeira. O Sol, ele está exatamente no centro do universo? Não tá. O Sol, ele está um pouquinho mais aqui, ó, para a esquerda, tá vendo? Ele está próximo de periélio e mais afastado de afélio, tá bom? Se ele estivesse no centro exatamente, certinho, né? Ele está à mesma distância de periélio e de afélio. Como ele não está, ele tende a ficar mais para a esquerda aqui, que é mais próximo de periélio, hein? E agora a gente chega na terceira lei de Kepler. Terceira lei de Kepler, muito tranquilinha, tá bom? Por enquanto, vocês precisam saber da parte teórica, vocês ainda não precisam saber da conta. A conta vocês vão aprender lá no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Por enquanto, vocês precisam saber a teoria. Essa é a parte importante agora, tá bom? Para o sexto ano. Então, ó, o que significa a lei dos períodos, que é como ficou conhecida a terceira lei de Kepler? Lembra aquela pergunta que eu falei assim para vocês? Pessoal, será que todos os planetas levam o mesmo tempo para dar uma volta ao redor do Sol? Por exemplo, a Terra não demora 365 dias? Será que Mercúrio também demora essa mesma quantidade de tempo para dar uma volta ao redor do Sol? Será que o período de translação dos outros planetas é igual ao da Terra? Foi aí que ele se questionou e ele conseguiu desenvolver um trabalho para explicar isso daí. Kepler descobriu que quanto mais afastado o planeta estiver do Sol, maior será o tempo em que ele demora para dar uma volta completa ao redor desse corpo celeste. Ou seja, traduzindo, não são iguais. Os períodos de translação dos planetas é diferente um do outro. Quanto mais distante um planeta está do Sol, maior é o tempo que ele demora para fazer o período de translação. E não faz sentido, pessoal? Vamos imaginar esse primeiro aqui, ó, tá vendo? Tem o Sol. Esse primeiro aqui é o Mercúrio. Olha só o formato aqui, ó, só o espaço que ele tem que percorrer. Então ele vai dar uma volta aqui, ó, rapidinho, né? Rapidinho em termos de universo, não é? Não é um negócio de uma hora, são dias. Mas Mercúrio que está pertinho, ó, vai rapidinho. Em relação a Vênus, ó, Vênus já, ó, tá vendo? Olha o tamanho da elipse que Vênus tem que descrever para dar uma volta ao redor do Sol. Então ele já vai demorar um pouquinho mais que Mercúrio. Olha a Terra. A Terra, ó, ela já é maior do que Vênus também, a elipse da Terra, tá vendo? Então aí o que acontece? Já vai demorar um pouquinho mais. Aí se você pegar Marte, Marte já tem esse formato aqui de elipse, ó, tá vendo? Então, ó, já é um pouquinho mais demorado também do que o da Terra. E aí, pessoal, vamos imaginar, se você pegar Saturno, olha o tanto que Saturno tem que percorrer para dar uma volta completa ao redor do Sol, para dar uma volta completa ao Sol. É muito, certo? Então, essa ideia de Kepler é fundamental. Então, ele acabou de bater nessa tecla. Não é igual, o período de translação é diferente. Quanto mais distante, maior é o período que ele tem que percorrer, então mais tempo ele demora. Então, quanto mais distante, maior é o período de translação. Então, se podemos imaginar que o da Terra é mais ou menos 365 dias, não é? Então, imagina o de Saturno. De Saturno é mais do que o dobro da Terra, é de 800 dias para cima, tá bom? Então, é muita coisa. E aí, ele desenvolveu até uma fórmula, pessoal, para conseguir calcular quanto que demora um período de translação, tá bom? O que ele imaginou? Ele pegou o período que o planeta demora para dar uma volta completa, elevou ao quadrado e dividiu pela distância que esse planeta tem até o Sol, que é o que nós chamamos de raio, e elevou ao cubo. Isso aqui está igual a 1, mas esse 1 significa que é uma constante, que vai ser igual aos outros planetas, tá bom? Mas como eu falei, vocês não têm que se preocupar agora com isso, eu só coloquei para vocês terem essa informação. Mas por enquanto, vocês não serão cobrados em relação a fazer a conta. Vocês só serão cobrados no seguinte conceito: é igual o período de translação de todos os planetas? Não, não é. Por quê? Quanto mais afastado um planeta está do Sol, maior é o tempo que ele demora no período de translação. Isso aqui eu coloquei para efeito de conhecimento, mas vocês vão aprender a desenvolver essa conta, como eu falei para vocês, lá no primeiro ano do ensino médio, tá bom?
E aí, pessoal, olha só que interessante, ó. Terceira lei de Kepler. Lembra que eu falei? Quanto mais afastado o planeta estiver do Sol, maior será o tempo em que ele demora para dar uma volta em torno desse corpo celeste. Então, por exemplo, a Terra, ela demora aproximadamente 365 dias, 6 horas para dar uma volta completa ao redor do Sol, tá bom? Esse tempo, quando a gente tem um tempo de translação, a gente chama de ano terrestre, tá bom? Então, quanto que vale um ano terrestre da Terra? 365 dias e 6 horas, para ser específico. Mas a gente arredonda, acaba deixando como 365 dias, não é? Então, olha só, essa animação aqui, que legal. Tá vendo? Quanto maior o planeta, quanto mais afastado o planeta está do Sol, mais tempo ele demora. Então, vamos pegar aqui do início, ó. Esse daqui que é o primeiro, ó, você vai ver que ele vai completar a volta dele bem rapidinho. Aí o segundo já demorou mais, o terceiro. Olha o último tanto de tempo que ele ainda tá demorando, tá vendo? Os outros já estão na segunda, terceira volta e o último completou agora, tá vendo? Então observa mais uma vez. Quanto mais distante ele está do Sol, mais tempo ele demora para dar uma volta completa. Olha só, meu Deus, coitado desse último aqui, ó. Enquanto os outros já estão na segunda, terceira, quarta volta, eles já foram totalmente ainda está dando uma volta completa, não é? E observa, pessoal, conforme eles vão chegando aqui, ó, em periélio, eles vão ficando cada vez mais rápido, tá vendo? O último, ó, ele está em afério, ele está bem devagar. Agora ele está chegando em periélio, olha como que ele vai rápido, tá vendo? Então, essa animação aqui, ela é bem legal para a gente entender todos esses conceitos que nós estudamos sobre a lei de Kepler até agora. Bom, pessoal, outra coisa que é importante que a apostila está destacando é assim, ó, as elipses apresentadas nas figuras da apostila, em geral, elas estão um pouquinho exageradas, tá bom? As órbitas são levemente elípticas, chegando a ser quase circulares. Então, assim, para vocês não confundirem, você vai falar, professor, é elíptico ou é circular? É elíptico, tá bom? Só que quando a gente pega na apostila, tá vendo? Isso daqui, ó, é uma baita de uma elipse, tá vendo? Quando a gente fala que ela parece um círculo, ela é elíptica, mas parece um círculo, isso significa que ela nem é um círculo perfeito e ela também nem é uma elipse tão achatada. Ó. Quando eu digo achatada, é isso aqui, ó, tá vendo? É muito achatado, tá vendo? Não é um círculo perfeito, mas essa é uma elipse achatada. É mais ou menos isso daqui, ó, tá vendo? Essa daqui seria uma elipse mais real. Tá vendo? Ela não está tão achatada igual a outra, tá vendo? E ela também não é um círculo, dá pra ver que isso daqui também é uma elipse. Um círculo perfeito tá mais aqui, ó, pro Sol, tá vendo? O Sol é um círculo perfeito. Aqui, ó, esse movimento que o planeta descreve, ele é uma elipse, só que ela não é uma elipse tão exagerada assim. Beleza? E aí agora, pessoal, para a gente finalizar, nós vamos comentar um pouquinho sobre a diferença do modelo de Copérnico para o modelo apresentado por Kepler. Qual é a grande diferença do modelo de Copérnico para Kepler? Nós podemos enumerar várias diferenças, pessoal. Por quê? Copérnico ele acreditava no modelo heliocêntrico, Kepler também. Ótimo, os dois acreditavam no modelo heliocêntrico. Mas lembra o que Kepler fez? Kepler pegou os conceitos de Copérnico, de Galileu, que acreditavam no modelo heliocêntrico, e melhorou, né, aperfeiçoou a ideia do heliocentrismo. Por exemplo, Copérnico ele acreditava que o Sol era exatamente o centro do universo. Já Kepler não. Kepler falou, o Sol não está exatamente no centro do universo. O Sol ele está próximo de periélio e mais afastado de afério, que são os dois pontos que um planeta descreve ao dar o seu movimento, ao realizar o seu movimento, certo? Outra diferença, Copérnico acreditava que os planetas davam giros ao redor do Sol no movimento circular. Kepler não. Kepler acreditava que os planetas giravam ao redor do Sol, descrevendo o movimento de uma elipse. Tá vendo? Então são duas diferenças primordiais. Uma, Copérnico acreditava que o Sol era exatamente o centro do universo. Kepler não. Kepler falou, não é exatamente o centro do universo. Ele está mais próximo de periélio e mais afastado de afério. Tá vendo? E outra diferença primordial. Copérnico acreditava no movimento circular perfeito, como os gregos acreditavam. E Kepler derrubou essa teoria, falando que os planetas giravam de forma elíptica. Tá bom? Então, pessoal, eu encerro essa aula por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, até a próxima.